Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Últimos Acontecimentos, mais um programa Semana em Foco, que tem o objetivo de trazer as principais informações que aconteceu nessa semana que se passou e o que esses acontecimentos podem vir a resultar nos próximos dias, meses ou até mesmo no período de ano. Então, nós vamos iniciar nosso programa Semana em Foco com o resumo do cenário de Covid-19 no Brasil e no mundo. Então, no mundo, no Brasil, nós temos registrados no último dia 10 de abril, no sábado, o último balanço que foram registrados até o momento do início da pandemia 13.445.000 casos, sendo 1.255.000 ativos, 11.838.000 recuperados e, infelizmente, foram registrados 351.000 óbitos por Covid-19. Por região, nós temos Sudeste, Nordeste, Sul, Centro-Oeste, Norte, as regiões em sequência de ordem de maior quantidade de casos de Covid-19. A nível mundial, nós temos que, no último balanço, foram registrados até o momento do início da pandemia, até aqui, até o dia 10 de abril, casos oficiais confirmados oficialmente 135 milhões, sendo que 55 milhões estão ativos, 76 milhões estão recuperados e foram registrados, infelizmente, 2.920.000 óbitos, já se aproximando a casa dos 3 milhões de óbitos. Por país, maior quantidade, nós temos que o Brasil registrou 31 milhões de que os Estados Unidos têm 31 milhões de casos, Brasil em segundo lugar, Índia em terceiro lugar, França e Rússia. Então, a Covid-19 tem alguns países já enfrentaram a segunda onda, estão enfrentando a segunda onda, terceira onda, quarta onda. Porém, nós temos que, em alguns países mais desenvolvidos, países ricos, já estão conseguindo bons resultados devido à massiva vacinação de sua população. Outros países mais pobres, que não têm grande quantidade de vacinas para imunizar sua população, têm tido cenários catastróficos. Um exemplo é o Brasil, nosso país que é o país que mais passa por um momento preocupante em relação à pandemia. Estamos registrando em nosso país cerca de 4.000 óbitos por dia. É um momento pior da pandemia desde que iniciou aqui no nosso país. É a segunda onda que estamos enfrentando. A vacinação é lenta, a vacinação ainda está muito além para fazer com que essa quantidade de casos de Covid-19 diminua em nosso país. Então, o Brasil passa pelo pior cenário do mundo atualmente e temos na Índia um alerta, um ponto a se olhar, porque a Índia tem começado a enfrentar uma onda muito forte, tem registrado grandes quantidades, mais de 100 mil casos confirmados por dia, e logo vai passar o Brasil em quantidade de casos de Covid-19. Então, a Índia é um país que nós devemos atentar, porque é o segundo país mais populoso do mundo, e em alguns lugares tem condições precárias para a sua população. Nosso segundo assunto aqui do programa Semana em Foco é eleições em Israel. É um assunto que nós trazemos recorrentemente aqui no canal Últimos Acontecimentos, porque é um assunto bastante interessante. Israel está em seu quarto processo eleitoral em 2 anos para poder conseguir formar um governo. Isso nunca aconteceu na história de Israel. E quando acontece algo que é inexplicável em Israel, nós já devemos ver a possibilidade de alguma correlação com as profecias bíblicas. E é justamente isso que os estudiosos israelenses, os religiosos israelenses têm olhado essa questão, porque é inacreditável um país passar por 4 eleições e não conseguir formar um governo. Então, nessa última eleição, no início de março, que foi realizada em Israel, o atual primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, foi o vitorioso, entre aspas. Ele conseguiu nessa eleição a chance de conseguir formar um governo. E ele tem 28 dias para formar governo. Esse prazo se encerra no início de maio, na primeira semana de maio. E caso Benjamin Netanyahu não consiga formar governo, como ele não conseguiu formar das outras 3 vezes, Israel irá para a sua quinta rodada de eleição. Nós falamos aqui nos últimos acontecimentos, em até vídeos no canal, que isso é visto como, pelos religiosos judeus, como algo que
antecede o Messias, porque não há como governar, e justamente o Messias seria essa pessoa que traria o governo para Israel. Então, são muitas questões envolvidas, e vamos acompanhar. Benjamin Netanyahu tem até a primeira semana de maio para formar governo. Se não conseguir, vai para a quinta rodada de eleições em Israel. Nosso próximo assunto do programa Semana em Foco é sobre a guerra civil na Ucrânia. Nesses últimos dias, a guerra civil na Ucrânia tem se intensificado, onde o leste da Ucrânia, a região que é conhecida como Donbas, se autoproclamou independente do território da Ucrânia. Essa região é composta, na sua maioria da população, por pessoas que são descendentes ou até mesmo russos, descendentes de russos e russos, cerca de 90% da população daquela região. Então, autoproclamaram independente do território da Ucrânia, pedindo que fossem anexados ao território russo. Isso criou o início de uma guerra civil na Ucrânia. Essa guerra civil foi se estabilizando, porém agora nos últimos dias tem se intensificado essa guerra civil na Ucrânia, onde a Rússia tem enviado equipamentos militares para a fronteira com a Ucrânia e realizado exercícios militares. Pelo outro lado, a OTAN tem informado que vai apoiar a Ucrânia. Isso gera um atrito, um embate muito forte ali na região onde estamos diretamente em um conflito entre OTAN e Rússia, e a Ucrânia sendo o plano de fundo desse grande conflito que é temido por todo mundo. Então, vale a pena nós acompanharmos nos próximos dias os desdobramentos dessa situação na Ucrânia, principalmente no leste da Ucrânia. Nosso próximo assunto do programa Semana em Foco é sobre Israel e Irã. Essa semana, um navio iraniano foi atacado e explodiu no Mar Vermelho. E Israel, como o primeiro suspeito, já confirmou que foi o responsável por esse ataque. Alguns dias atrás, nós noticiamos que um navio israelense foi atacado e há fortes indícios e suspeitas que o responsável pelo ataque foi o Irã. A escalada de tensão entre Israel e Irã tem se intensificado. É outro ponto que nós devemos analisar. Nosso próximo assunto do Semana em Foco é sobre perseguição. Nós vamos falar um pouquinho sobre perseguição. Primeiro, nós vamos trazer à lembrança os 10 lugares mais perigosos para os cristãos exercerem sua fé. No início do ano, no início de todos os anos, o Ministério Portas Abertas libera essa lista mundial de perseguição, onde informa quais os países que são mais perigosos para os cristãos viverem. Então, nós vamos trazer uma lembrança que o primeiro é Coreia do Norte, segundo, Afeganistão, terceiro, Somália, quarto, Líbia, quinto, Paquistão, sexto, Eritreia, sétimo, Iêmen, oitavo, Irã, nono, Nigéria e décimo, a Índia. Então, baseado nisso, nós vamos falar sobre um país que tem exercido uma forte perseguição. Esse país aqui não está na lista dos 10 primeiros, mas é um país extremamente estratégico no atual momento geopolítico que estamos vivendo, que é a China. Então, essa semana foi noticiado uma informação sobre a perseguição na China, que eu vou compartilhar aqui para nós lermos essa informação juntas, para ter todos os detalhes possíveis. Então, o título: China tortura cristãos em instalações secretas para renunciar à fé. A Rádio Free Ásia relatou na semana passada que os cristãos da China estão sendo colocados em instalações móveis de transformação, administradas pelo Partido Comunista Chinês, onde estão sendo coagidos a renunciar sua fé. A FA citou Li Wiz, que disse ter sido detido por 10 meses depois de ser preso em sua igreja. Ele foi detido em sua instalação administrada pelo United Front Work Department, trabalhando em conjunto com a Polícia de Segurança do Estado. Era uma instalação móvel que poderia ser instalada em algum porão em algum lugar de seguir. A equipe era composta por pessoas de vários departamentos governamentais diferentes. Lee disse que foi mantida em uma sala de 6 janelas por quase 10 meses, durante os quais foi espancado, abusado verbalmente e torturado mentalmente pela equipe, eventualmente recorrendo à automutilação ao se jogar contra a parede.
ele tinha seu próprio grupo de trabalho do Comitê de Assuntos Políticos e Jurídicos. E eles têm como alvo principalmente os cristãos, que são membros de igrejas domésticas, disse ele. Você tem que aceitar a declaração que eles preparam para você. Se você recusar, será visto como tendo uma atitude ruim, e eles vão manter o detido e continuar batendo em você. Então, nós vamos ler até aí, não vamos continuar só esse parágrafo aqui. Eles estavam usando métodos de lavagem cerebral, naqueles de nós que estavam sob fiança do centro de detenção, disse ele. Foi em um local secreto, em um porão. Não havia janelas, nem ventilação, nem tempo do lado de fora. Eu recebi apenas 2 refeições por dia, que eram levadas ao quarto por uma pessoa designada. Presos que se recusaram a admitir seus erros foram mantidos em confinamento solitário por períodos prolongados. Não há limite de tempo para o processo de lavagem cerebral, disse ele. Não sei quanto tempo alguém ficou detido lá, mas fiquei 8 ou 9 meses detido. Você não pode ver o sol, então você perde todo o conceito de tempo. Então, nós vamos encerrar essa leitura por aí, mas a China tem lutado com os Estados Unidos em busca do papel de liderança global. A China persegue os cristãos porque vê o cristianismo como uma ameaça. Não só o cristianismo, mas a China vê todo tipo de religião como uma ameaça e tem no cristianismo a sua maior perseguição. Por que eles verem isso? Porque quem deve ser adorado, segundo os chineses, segundo o Partido Comunista Chinês, é o Estado. Não deve ser adorado qualquer outro Deus, a não ser o Estado. O Estado que deve ser adorado, deve ser venerado. Por isso que é forte a perseguição na China e na Coreia do Norte, que é o país que mais persegue cristão no mundo. A Coreia do Norte também está sob um regime comunista. Então, a questão do comunismo persegue cristão. Nós vimos esse fato na China. A China é uma situação preocupante porque, como eu falei, busca o domínio do mundo. E, com certeza, nessa guerra entre Ásia, entre Oriente e Ocidente, se o Oriente, que tem dado passos largos para conquistar essa liderança, o Oriente, que tem chegado próximo dessa conquista de liderança, principalmente pela China, nós do Ocidente seremos gravemente afetados em relação a isso. Nosso próximo assunto do programa Semana em Foco é sobre justamente a China. Tensões ali na China, na região da Ásia, tensões de países próximos à China, Filipinas e Taiwan. A China tem disputas territoriais com vários países ali da Ásia, como Japão, Coreia do Sul, mas principalmente com 2 países, Taiwan e Filipinas. E os Estados Unidos sempre teve um papel de ser um grande aliado desses países, como a Coreia do Sul, Japão, Taiwan, Hong Kong, Filipinas, aqueles países da região. Então, a China tem alertado os Estados Unidos a não se envolver nesses assuntos que é de interesse chineses. As relações entre China e Estados Unidos têm se deteriorado a cada ano, justamente pelo que eu falei no tópico anterior, sobre a busca chinesa pelo papel de líder global, porém os Estados Unidos não vai dar esse papel de líder global de bandeja para a China. Então, a região ali da Ásia, onde os Estados Unidos têm influenciado esses países, como principalmente Taiwan e Filipinas, a China falou que, caso os Estados Unidos continue, vai haver consequências, e é possível que uma guerra se forme na região, principalmente com Taiwan, que tem sido o país que mais tem atritado com a China nos últimos meses. Nosso próximo assunto do programa Sem Foco é sobre a questão da Rússia, que ameaçou usar a força para proteger seus cidadãos na Ucrânia. Então, nós vamos ver um pouquinho. O governo da Rússia disse nesta sexta-feira que teme uma retomada dos combates em grande escala no leste da Ucrânia e pode tomar medidas para proteger os civis russos lá. Um alerta severo feito em meio a um aumento de tropas russas ao longo da fronteira sul. A declaração de Dmitry Peskov, porta-voz do presidente Vladimir Putin, refletiu a determinação do Kremlin em impedir o governo ucraniano de usar a força para tentar retomar o território controlado pelos separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia. Então, a situação da Ucrânia, no leste da Ucrânia, está se deteriorando, está se intensificando. É um assunto que nós devemos acompanhar nos próximos dias. E o nosso último assunto do programa Semana em Foco
é sobre o Irã. O Irã, que não só não está cumprindo o acordo nuclear, mas está intensificando as suas irregularidades desse acordo nuclear. Então, o Irã lança novas centrífugas em meio às negociações para os Estados Unidos retomarem o acordo nuclear. Então, o Irã, que tem realizado ações que vão que fogem do que foi preconizado no acordo nuclear, está intensificando essas irregularidades, o que vai nos próximos meses, caso não haja algum tipo de retomada do Irã desse acordo nuclear, desdobrar em uma guerra contra o Irã e Israel que vai realizar esse. Então, esse foi mais um vídeo do canal Últimos Acontecimentos, mais um programa Sem Foco, que tem o objetivo de informar as pessoas sobre os principais acontecimentos do mundo relacionados aos sinais proféticos descritos em Mateus 24. Então, até o nosso próximo programa, Semana em Foco, ou a qualquer momento voltaremos aqui com vídeos para trazer mais informações sobre o que está acontecendo no mundo.